De tempos em tempos, a palavra de Deus nos revela algo chamado instrução. Diga instrução. Você sabe que de geração a geração, os mandamentos não mudam. Desde Moisés, quando ele recebeu as tábuas, e até os dias de hoje, os mandamentos não mudam. Amar a Deus de todo o teu coração, ao teu próximo como a ti mesmo, isso jamais muda e jamais mudará. Porém, existem alguns indícios de que mostram que seguir apenas os mandamentos não muda a história. Eu quero refletir com você sobre isso essa noite. Por exemplo, quando você vai ali para o texto de Isaías, o profeta Isaías era um homem que seguia os mandamentos, sim ou não? Porém, no capítulo 6 de Isaías, no comecinho, no versículo 1, ele diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi quem? O Senhor, assentado no seu alto e sublime trono. E lá no versículo 8 do capítulo 6, Isaías fala assim: e o Senhor, veio uma voz do trono do Senhor e me disse assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías disse o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos aqui poderiam dizer isso esta noite? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas deixa eu te explicar esse contexto. Tanto Isaías quanto o povo, naquela época, eles conheciam os mandamentos. Eles sabiam o que tinham que fazer. Porém, o contexto histórico da nação de Israel, naquela época, era um contexto em que eles viviam comprando, viviam se embriagando, passavam as noites fazendo tudo aquilo que você imagina de errado. Havia um desequilíbrio socioeconômico e político sobre Israel. Alguma semelhança com os nossos tempos de hoje? Sabe quando você compra e não tem dinheiro para pagar depois? Era mais ou menos o que acontecia naquela época em Israel. Então os mandamentos haviam, mas não tinha caminho para seguir. Então quando Deus aparece a Isaías, ele precisa de alguém para dar uma instrução e fala assim: olha, eu preciso falar com o meu povo, porque os meus mandamentos eles já não ouvem mais. Mas a quem eu vou falar? Com quem que eu vou conversar? Quem há de ir por mim? Então Isaías fala: estou aqui, pode me enviar. Num outro contexto parecido com esse, lá um pouco mais para frente, com o profeta Jeremias, os profetas, alguns sacerdotes e alguns líderes judeus ainda estavam escravizados no exílio babilônico do rei Nabucodonosor. E então, aqueles homens escravizados, quando você está preso, alguém aqui já foi escravo? Glória a Deus que não, né? Espero eu que não. Mas quando você está preso ou enjaulado, ou passando por uma dificuldade que te deixa um pouco limitado, a primeira coisa que começamos a fazer é perder a nossa fé. E esse culto se chama fé. Nós começamos a perder a nossa essência e muitas vezes perder a nossa credibilidade em Deus. E talvez aqueles profetas, líderes e sacerdotes estavam presos, exilados, e talvez perdendo a sua esperança no Senhor, mesmo conhecendo os mandamentos. Então Deus levanta Jeremias e fala assim: escreve uma carta para eles. E lá no capítulo 29 de Jeremias, você vai ler uma carta que você conhece muito bem. Jeremias manda uma carta de encorajamento para eles, dizendo assim: ei, o Senhor manda dizer a vocês: buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, o que Jeremias estava dizendo era: não desista, não pare, continuem acreditando, continuem buscando, continuem orando, que no tempo certo, no tempo propício, no tempo do Senhor, Ele vos dará livramento. Isso serve para a tua vida também, em nome de Jesus, nos dias de hoje. De tempos em tempos, há uma necessidade exclusiva de uma instrução para o povo. Os mandamentos não mudaram de Isaías para Jeremias. Os mandamentos não mudaram daquelas duas gerações para a nossa geração. Mudou? Continuam os mesmos. Eu tenho que te amar o meu próximo como a mim mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas. Os mandamentos continuam o mesmo, porém as instruções têm que ser mudadas. Eu quero falar algo com você nessa noite, que está no livro de Provérbios, capítulo 3, abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 3. O versículo 21. Versículo 21 de Provérbios capítulo 3 diz assim: meu filho, não perca de vista o equilíbrio e a sabedoria. Apegue-se a eles, pois darão vigor à sua alma e serão como joias em seu pescoço.
Eles o manterão seguro em seu caminho, e seus pés não tropeçarão. Quando for dormir, não sentirá medo. Quando se deitar, terá sono tranquilo. Não precisará temer o desastre repentino, nem a destruição que vem sobre os perversos. Abaixe sua cabeça por um instante. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, sempre viva e eficaz, pronta a discernir corpo, alma e espírito. E eu peço que nesta noite teu Espírito Santo continue falando, ministrando ao nosso coração, como já tem feito, de forma única, poderosa e direta, em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos hoje uma realidade totalmente desequilibrada da sociedade em que nós vivemos. A política, desequilibrada. A economia, como é que está a nossa economia? Flutuando de vento em popa? Como é que está a nossa sociedade? Como é que está a relação de pais e filhos? Como que está a criminalidade? Aí o nosso governo vai para a televisão e fala assim, não, pode ficar tranquilo que está tudo certo, no segundo semestre vai melhorar. Que segundo semestre é o dele? Porque não é o mesmo que o meu, é o mesmo que o seu? Não é o mesmo que o meu. Nós estamos na mesma relação em que estava talvez ali na época Isaías e Jeremias. Estamos em uma sociedade extremamente desequilibrada. E quando você tem uma política desequilibrada, as finanças desequilibradas, você passa a ter dentro da nossa casa um certo desequilíbrio por conta de todas as outras coisas, porque vira uma cadeia. E nosso país está passando por um momento de desequilíbrio. Eu quero falar com você nessa noite sobre equilíbrio e não sobre o desequilíbrio. Bonito, hein? Gostei disso, hein? Uma vida equilibrada. Obrigado, hein? Quero conversar um pouquinho com você nessa noite sobre uma vida equilibrada. Irmãos, tem uma coisa tão poderosa que só eu e você temos, que é a vida de Deus em nós. E a vida de Deus é tão poderosa que 2 Crônicas diz o que mesmo? Você pode dizer comigo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, diga comigo, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus a sua voz, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Presta muita atenção aqui em mim. O equilíbrio da nossa nação, olhe para quem está do seu lado, está na mão dele. Você não entendeu o que eu falei, né? O equilíbrio da nossa nação está na mão de quem está do seu lado aí, ó. O equilíbrio da nossa nação está na mão da igreja. O equilíbrio do Brasil, o equilíbrio da nossa nação está na mão do povo que ora e que clama ao Senhor e que busca Ele de todo o coração, que se converte dos seus maus caminhos e que consegue fazer com que Deus vire o seu rosto e olhe para nós. E quando nós começarmos a nos convertermos do nosso mau caminho, Ele vai falar assim, nação, era isso que eu estava falando, era isso que eu queria, é isso que eu estou esperando há tanto tempo, uma nação que ora, que clama, que busca, e que ora, que consegue chamar a minha atenção, falar, agora é hora de sarar vocês. E quando Deus sara, Deus não vai sarar a igreja, Deus sara a humanidade toda, Deus sara a nação toda. Deus não vai vir aqui para sarar só os crentes, olha o crente pagando de gatinho, e todo mundo morrendo de fome, só os crentes tirando onda. Não, irmão, Deus vai sarar toda a nossa nação, para que a nossa nação saiba quem é Deus. Ei! Está mais na nossa mão do que você imagina, está mais em nós do que você imagina. Mas então qual que é o problema? Pergunte para mim, pastor, qual que é o problema? Boa pergunta sua. O problema é que é o seguinte, pensa num povo desequilibrado. Pensa num povo desequilibrado. É o crente. Como que um povo tão desequilibrado quanto o cristão vai equilibrar a sociedade? A igreja virou um grande fast food eclesiástico. Então eu entro aqui em busca de saciar a minha fome. Então eu tenho fome de bênção, de cura, de milagre, de prosperidade. Aí eu vou nos bandejões. Vamos servindo prosperidade, vida sentimental, cura. Deixa eu voltar um pouquinho na prosperidade. Pega um pouquinho. Nós nos tornamos um grande restaurante, um grande fast food eclesiástico. E aí você vai dizer para mim, mas pastor, eu estou passando por um deserto que você não tem ideia. Claro que eu não tenho, querido, o deserto é seu, não é meu. Como diz a canção da missionária Simone, o deserto que eu atravessei, você não viu passar? Claro que não, né, linda? Se eu tivesse visto, não era deserto, né?
Você já viu algum deserto povoado? Eu nunca vi. O deserto é sempre sozinho. Então nós estamos num tal desequilíbrio tão grande. Eu fui almoçar ontem no shopping, e o desequilíbrio é tão fenomenal, que eu gosto de falar muito. Eu estava conversando com a mulher do caixa, fui pagar e tal. Ela falou assim, você não é daqui? Ela percebeu que eu não era daqui. Ela falou assim, não, sou de São Paulo, estou passando uns dias aqui em BH. Aí estou ali conversando com ela, estou pagando. Ela falou assim, mas o que você faz? Eu falei, eu sou pastor, eu sou ministro evangélico. Você não trabalha não? Eu falei, não, eu sou prestador de serviço, eu trabalho na área de vídeos, sou cinegrafista e editor de vídeo, sou prestador de serviço, mas a minha principal vocação e a minha função é ministerial, meu chamado é ministerial, a minha vida é servir na obra de Deus, é trabalhar, é pregar o evangelho, quase evangelizando ela já. Ela falou assim, entendi, mas emprego mesmo nada, né? Joguei a comida na cara dela, educadamente. Não fiz isso. Mas há um desequilíbrio em que as pessoas estão tão desacreditadas, porque nós, como cristãos, às vezes, nem nós estamos mais acreditando no Deus a quem nós pregamos e servimos. Então como é que nós vamos mudar a sociedade? Ou quando nós começarmos a mudarmos a nossa própria vida, nós tivermos uma vida equilibrada, nós vamos equilibrar todo o resto em nome de Jesus. Há uma instrução para o tempo de hoje: equilíbrio em tudo que a gente faz. Eu quero dar um exemplo para você de alguém que tinha uma vida extremamente equilibrada, chamado Abraão. Abraão era um homem tão equilibrado, porque se há um povo sobre a face da terra que sabe ter equilíbrio, esse povo é o povo judeu. E existem 3 coisas que fazem parte de uma vida equilibrada, e se você gosta de anotar, você anota aí. A primeira coisa que faz parte de uma vida equilibrada é a fé. Abraão, considerado o pai da fé. E quando Deus fala para ele assim, olha Abraão, eu quero o seu filho, sacrifique o seu filho. A Bíblia não fala, nós não temos esse relato na palavra de Deus, mas em nenhum momento Abraão relutou o pensamento, ou relutou quanto à ordem de Deus, ele simplesmente obedeceu. Agora tem uma coisa que eu quero pensar com você. Eu já vi gente analisando esse texto, e eu fico meio curioso, porque tem gente que acha que quando Deus... Aliás, quem é que gosta de musical? Você já assistiu musical? Filme musical, teatro musical, cinema... O interessante dos musicais é que eles estão sempre alegres e cantando, não é? Pode ser o que for, eles estão sempre sorridentes, alegres e cantando. A impressão que eu tenho às vezes, quando eu ouço as pessoas narrando sobre esse texto, é de que Deus chegou para Abraão e falou assim, Abraão, eu quero o seu filho, sacrifique o teu filho. E você sabe que Isaac significa o quê? Alegria, sorriso. Então Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, sacrifique a tua alegria, o teu sorriso. A impressão que dá é que ele recebeu essa palavra no musical. Vou sacrificar meu filho, sim, eu vou matar. Cara, que loucura é essa? Quem é que recebe uma notícia ruim com alegria? Alguém aqui assim, que bom que ele morreu, que feliz, que alegria que eu estou hoje. Acho que só quando minha sogra não me ligar para falar de alguma coisa que aconteceu, mas que ela esteja bem. Eu espero terminar a fala. Então quando Deus fala isso para ele simplesmente faz. Ele chega na manhã seguinte, pega as coisas, tem que pegar, cata seu filho, cata 2 servos e sai em direção à terra de Moriá, onde Deus mandou ele ir. E Deus falou assim, olha, chegando lá, vai ter um monte, eu vou te mostrar qual que é o monte, e chegando lá você vai fazer o seu holocausto. A Bíblia também não narra, mas eu tenho uma liberdade teológica para abrir aqui um diálogo entre eles, sem ferir o contexto bíblico. Amém? A Bíblia só fala de um diálogo entre Isaac e Abraão, que é aquele onde Isaac pergunta, pai, temos a lenha, temos a corda, temos a faca, mas e o cordeiro? Era ele o cordeiro, mas ele não sabia. Então, eu fico imaginando, a fé é o primeiro passo, agora imagina a inteligência emocional de Abraão, de estar andando junto com o seu filho, eram 3 dias para chegar à terra de Moriá. Imagina Isaac falando assim, pai, quando a gente voltar, você entende isso? Você acha que esse diálogo seria possível ou não? Totalmente possível. 3 dias de caminhada, pai e filho. Pai, quando a gente voltar, a gente pode jogar FIFA? Mas agora eu quero jogar com o PSG. Não quero mais jogar com o Barcelona. A gente pode jogar FIFA? Talvez o Abraão diria assim, olha filho, tem uma brincadeira diferente, a gente pode brincar de vivo morto. Você vai vencer, mas a gente pode brincar de vivo morto.
Você consegue imaginar a inteligência emocional de um pai que está levando o próprio filho para ser sacrificado ao Senhor e tendo que dialogar com ele, conversar com ele, sentar para comer, dormir durante 2 noites seguidas e não falar nada, nem para o filho nem para os 2 servos? 2 passos para que você tenha uma vida equilibrada: fé e inteligência emocional. Se você tem fé, mas não tem inteligência emocional, não adianta nada. Se você tem inteligência emocional, mas não tem fé para acreditar, também não adianta nada. E o bacana de Abraão é que a inteligência emocional dele é tão forte que em nenhum momento ele compromete a palavra e a direção que Deus deu a ele com as pessoas que estão ao seu lado. Presta atenção numa coisa: se Deus te deu uma palavra, te deu uma direção, cuidado para com quem você conta ela. Abraão não contou nem para o próprio filho e nem para nenhum de seus servos. Será que Abraão não teria comprometido a sua visão, a sua direção, se ele tivesse compartilhado? Olha, gente, é o seguinte, nós estamos saindo aqui, tá bom? Ó, Sara, estamos lá no rolezinho, Isaac não volta, tá? Não, vai ficar por lá, só na glória agora. Já imaginou? Teria dado certo? Não. Primeiro que a mãe teria deixado ir. Fala, você é louco, você não vai. Então nunca, jamais, em nome de Jesus, comprometa a direção que Deus te deu com as pessoas que estão ao seu lado, se Deus não mandar você falar. Cuidado com quem você compromete a direção que Deus te deu. Quem fala demais, querido, nem sempre chega a Roma, não. A história não é bem essa. Então ele vai caminhando com seu filho até que chega lá no monte. Agora entenda uma coisa: Deus está muito mais preocupado, já falei isso nesses dias atrás aqui, com a fé que você pratica do que com a fé que você professa. Muito mais preocupado. Aquilo que a gente fala aqui nessa noite, aquilo que nós estamos declarando aqui hoje, Deus está muito mais preocupado com a sua atitude de amanhã do que com aquilo que você está falando aqui hoje. Hoje você pode levantar suas mãos, então me leva à sala do trono, quero ver tua face, Deus. Você está todo arrupiado, ó, terrível. E não é nem o ar-condicionado, hein? Amanhã cedo, a primeira atitude errada que você tiver, a primeira queda que você tiver, você perde tudo que você declarou hoje. Deus está muito mais preocupado com as suas atitudes do que com aquilo que você fala. Ele está muito mais antenado naquilo que você faz do que com aquilo que você fala. Quantos entendem o que eu estou dizendo em nome de Jesus? Seja sábio com aquilo que você faz, mais do que com aquilo que você fala. E foi isso que Abraão fez. Abraão fez aquilo que ele sempre falou. Sua fidelidade, sua fé. Não é à toa que era o pai da fé. Para ser o pai da fé precisava fazer atitudes de fé. Por isso assim ele andava e por isso assim ele fazia. Chegando lá, Deus providencia um novilho para ele. Só que olha que curioso, quando Deus providencia um novilho, todo mundo sabe da história e sabe que Deus interviu no meio e falou: para, Abraão, não vai mais sacrificar ninguém, para todo mundo, para tudo. Deus mudou a história, tudo bem? Todo mundo aqui lembra da história, certo? Aí entra o terceiro ponto. Para você ter uma vida equilibrada, você precisa de fé, você precisa de inteligência emocional e você precisa de intimidade. Vida com Deus. Se você tem fé, inteligência emocional, mas não tem intimidade, você não está equilibrado. Se você tem intimidade, tem inteligência, mas não tem fé, você não está equilibrado. Porque tem muita gente que tem intimidade com a palavra de Deus, que tem inteligência emocional, mas não tem fé. É o que eu chamo de teólogos de Facebook. Conhece alguns? Conhece esses? Vivem lá. É esses daí mesmo. Está faltando fé para crer naquilo que Deus está fazendo, além da sua inteligência e da sua capacidade. Dentro da intimidade, Abraão é capaz de ouvir a voz de Deus, saber quando é que Deus está falando, e melhor, saber a entonação. Só que intimidade, querido, só vem com relacionamento. Intimidade é troca, intimidade é dia a dia. Eu preciso orar, preciso ler Bíblia, preciso ter um momento com Deus, preciso vir aos cultos, preciso praticar o jejum, a oração, em uma vigília. Eu preciso ter comunhão com Deus, com o Espírito Santo para ter intimidade. Quando você casou com o seu pai, com a sua mãe, você tem intimidade com o seu cônjuge, não tem? Quando eu ligo na minha casa, por exemplo, minha esposa atende, eu sei exatamente o que está acontecendo. Tem horas que eu ligo para ela e falo assim: oi amor, tudo bem? O que aconteceu que você está feliz? Aí ela me conta. Tem ocasiões que eu ligo para ela, eu falo assim: o que aconteceu? Você está triste? Aconteceu alguma coisa? Posso ajudar? Em outras ocasiões eu ligo para ela, ela fala alô, eu falo: desculpa, foi engano. Eu desligo na hora, porque eu sei que deu ruim. Mas isso é intimidade que faz você compreender e entender a voz do outro. Você tem que ter intimidade para ter uma vida equilibrada. Quando você começar a ter uma vida de fé, uma vida que tem uma
uma emoção equilibrada, um instinto equilibrado, você tem a fé, a intimidade, em ter uma inteligência saudável, você vai equilibrar a tua vida, da tua vida você equilibra a tua família, da tua família você começa a equilibrar as coisas à sua volta, e quando nós começamos a equilibrar as coisas à nossa volta, nós passamos a equilibrar as pessoas que nos seguem, as pessoas que nos cercam, passaremos a equilibrar a nossa igreja, equilibrando a nossa igreja, nós vamos equilibrar as pessoas da nossa sociedade, e assim vamos equilibrar o nosso país, e vamos transformar tudo para a glória de Deus. Está tudo na minha e na sua mão. Agora, quando a gente começa a falar de equilíbrio, ninguém nasceu andando, ninguém sai andando direto. Quando tem o equilíbrio, a gente normalmente cai, não cai? A gente cai. Você lembra quando você aprendeu a andar? Acho que não, né? Ah, eu aprendi com 12 anos, pastor. Não. A gente não lembra, mas quando nós começamos a andar, a gente dá um tombinho, aí vem o pai e a mãe segura, vai ajudando, vai andando. Aí depois passa um tempo, você começa a andar de outras coisas. A minha filha agora ganhou um patins, ela tem 5 anos. Aí ela está começando a andar de patins, aí ela cai, aquele patins roller, né, que tem só aquelas rodinhas. Aí ela cai, então a gente levanta de novo. Porque a queda faz parte do processo de aprendizado do equilíbrio. Tudo bem? A mesma coisa é, como que é o nome desse esporte aqui? É skyline, né? Como é que é? Como é que é? Amém, é isso aí. Recebam em nome de Jesus, esse negócio aí. Alguém já tentou ficar em pé nesse trem aí? Eu já fiquei exatos 1 segundo. É terrível, porque é necessário um equilíbrio acima da média. Então, quando você começa a ter equilíbrio, talvez você vá ter quedas na sua vida, o que é natural, querido. O problema não é cair, o problema é ficar caído. Tem gente que caiu há mais de 5, 10 anos e está lá até hoje. Tem gente que a queda foi muito maior que a tua, ele já levantou, já passou de você, já está lá na frente, você está lá no mesmo chão ainda, resmungando da queda que você teve. Aí eu quero te dar o exemplo aqui de Davi, que Davi foi alguém que caiu, mas que ele tem uma particularidade, eu quero compartilhar com você, muito interessante. Você sabe que Davi, o texto fala que certa tarde, ele estava em casa, e ele foi para a sacada, e na sacada ele olhou para fora, o que ele viu lá do lado de fora? Ele viu uma mulher, a tiazinha, né? Viu uma tia lá. Aí olhou para a tia, gostou da tia, mandou chamar a tia, fez o que não devia com a tia. Não preciso contar toda a história, nosso tempo é curto aqui, você sabe do que eu estou falando. Fez o que não devia com a tia engravidou. Para ele poder tapar o buraco, o que ele fez? Mandou chamar quem? O marido da tia. Aí ele traz Urias para casa, fala: Urias, vou te dar um vale night. Rapaz, eu gosto de você? Não sei. Sabe quando alguém gosta da gente de graça? Começa a desconfiar, hein? Quando alguém te olha e fala assim: olha, gostei de você. Sei não, hein? Aí ele chama, ele fala: Urias, vou te dar um vale night. Aí Urias chega lá e fala assim: não, de forma alguma. O meu comandante Joabe está lá na batalha, a arca do Senhor está na batalha, os meus companheiros estão na batalha, eu jamais faria isso. E ele dorme onde? Do lado de fora de casa. No dia seguinte, Davi chama Urias e fala assim: vou te dar um jantar. Davizão, eu vou te dar um jantar. Aí embriaga Urias. Não, Urias, vai para casa, vai se divertir. Você sabe muito bem o que Davi queria fazer. Mais uma vez, Urias não vai. Então, quando Davi vê que ele não faz o que ele queria, aí entra aquele texto que diz que um abismo chama outro abismo. Davi já tinha caído no pecado com Betseba. Então, quando ele tenta tapar o erro dele, colocando Urias para deitar com a própria esposa, para que depois jogasse a culpa nele: não, ela está grávida, mas não tem nada a ver comigo, o negócio assume que o filho é seu. E ele vê que Urias não cumpre o que ele queria, então ele manda Joabe matar Urias, que era o capitão Nascimento. Falou: pega Urias, joga lá no meio dos soldados lá, e quando ele estiver lá no meio da guerra, sai todo mundo correndo e deixa ele morrer. E então Joabe, extremamente obediente, vai e faz isso. O tempo passa, e Davi começa a entrar em depressão e se enfia na caverna. Aí sabe que o profeta Natan vai lá conversar com ele, tudo bem? Natan vai lá, troca uma ideia, falou: Davi, era uma vez, uma ovelhinha, tal, conta uma historinha para ele, até que chega ao ponto e fala: esse cara é você. Então Davi se arrepende, Davi pede perdão, se ajoelha e se reconcilia com Deus. O problema não está na queda, o problema está em não saber levantar. Só que todo mundo que cai
só começa a levantar de joelhos. O problema é que a gente cai e já quer sair de pé. Ai, pastor Flavinho, já estou de pé, pode me botar para fazer de novo que eu já levantei. Não, querido, é de joelho que você levanta. Pedindo perdão ao Senhor pelo pecado, pelo aquilo que você cometeu e começando a andar de novo. Só que o problema de Davi não foi o pecado com Betseba. O problema de Davi não foi matar Urias. O problema de Davi não foi querer fugir para a caverna. O problema de Davi, vem comigo aqui, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Eu vou te mostrar qual que é o problema de Davi. Está lá atrás, grande problema de Davi. Você achou aí 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1? Diz assim: no começo do ano, ou em algumas traduções está na primavera, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. De novo, comecinho do versículo. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, finalzinho do versículo, Davi ficou em Jerusalém. Começo do ano, tempo em que os reis costumavam ir à guerra, Davi ficou em Jerusalém. Davi era o que mesmo? E no tempo que os reis iam à guerra, o que Davi fez? Ficou em casa. O pecado de Davi começou aí, quando ele deixou de fazer o que Deus chamou ele para fazer. Você nunca vai cair no pecado, porque vai aparecer uma Betseba na tua frente e falar assim, estou aqui, viu? O negócio começa na tua mente quando você deixa de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. A palavra de Deus diz, por exemplo, que é na comunhão dos irmãos que Deus opera a bênção, não é? Cadê o Daniel? Daniel, vem cá, Daniel. Vem aqui comigo, Daniel. Gente, não é que a grua chama Daniel, não é que eu deu um nome ao pet. Daniel é o nome do nosso operador, ele vem aqui, Daniel. Isso, quero que pegue todo mundo lá atrás. Você que está em casa, aí deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que é na comunhão dos irmãos que Deus opera a bênção. Você está fazendo o que sentado no sofá de casa? Vou te dar uma dica, não vai para a sacada não, tá? Pode ter uma Betseba te tentando ali. Quando a gente deixa de fazer aquilo que Deus nos mandou fazer, e um dos mandamentos é, congregai, sentai uns com os outros, partir o pão, orai uns pelos outros, confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sejam sarados. É na comunhão dos irmãos que Deus opera a bênção. É bom assistir o culto aí, é uma bênção, é legal, é maravilhoso, mas aqui é que Deus opera a bênção. Amém, igreja? Está fazendo o que aí, meu irmão? Vai lá, Daniel, obrigado. Estou dando um exemplo simples. E glória a Deus porque você está aqui essa noite. E glória a Deus pela televisão. E glória a Deus pela Rede Super. E glória a Deus pela internet. Estamos no mundo inteiro, graças a Deus por isso. Mas se você tem a oportunidade de estar sentado aqui, venha à igreja. Esteja aqui, seja igreja. Agora, o que Deus mandou você fazer? Qual que é o teu chamado? Qual que é a tua vocação? Ai, pastor, eu não sei. Estou no mistério para descobrir ainda qual que é o meu chamado, minha vocação. Certo dia, um homem que nós chamamos de Santo Agostinho, mas é Agostinho, né, para nós que somos cristãos, ele passava por um conflito emocional, espiritual e religioso. Então ele cata esse livro e não sabe nem o que fazer com ele, de tanto conflito que ele está passando, de tanta doideira. E ele para embaixo de uma figueira e começa a confrontar os seus próprios pensamentos. E ele ouve algumas crianças distante, numa casa, cantando uma canção, algo parecido como toma e lê, toma e lê. E aquilo incomoda o seu coração e ele entende que é Deus falando com ele. Ele sai correndo, cata esse livro chamado Bíblia, abre em Romanos capítulo 13, versículos 13 e 14 e lê. Naquele dia Agostinho muda a sua vida, entrega a sua vida para Jesus e se torna um dos maiores teólogos que a história do mundo já conheceu, e uma das maiores referências que nós conhecemos quando o assunto é teologia. Você não sabe o que Deus te chamou para fazer? Está em dúvida ainda? Eu vou te dar uma dica. Chega na sua casa hoje, pega esse livro, se tranca no teu quarto, toma e lê. Vai mudar a tua história, como tem mudado a história de muita gente em toda a parte do mundo. O problema da nossa igreja
quando eu falo nossa igreja, de igreja no mundo, é que nós temos hoje tudo quanto é tipo de Bíblia, não tem? Tem a NVI, tem essa aqui que é, acho que é a heresia alguma coisa, não, essa aqui é a NVT, temos a de Genebra, tem a Thompson, tem a da mulher, tem a do homem, tem a do desviado, tem Bíblia de tudo, irmão, tem a do adolescente, do aborrecente, tem a Bíblia que você quiser, até a do empresário, a do desempregado, essa vai vender bem. Precisava lançar a Bíblia dos políticos. Tem Bíblia de tudo. Então o problema não é Bíblia. O problema é ler. É que a gente não está gostando muito de ler a Bíblia. É um livro que a gente não está muito afim de participar dela. Mas quando você começa a entender e a ler e deixar ela transformar a tua vida, você pega direção. E a hora que você pega a direção de Deus para aquilo que Deus tem para o teu coração, você nunca mais deixa de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. O problema do pecado é que a gente deixa de fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. E a hora que nós deixamos de fazer aquilo que fomos chamados para fazer, aí nós abrimos uma avenida para que Satanás faça arruaças em nosso coração. Aí sim, aquilo que está do lado de fora, na sacada, começa a ser mais interessante aos nossos olhos. Aquilo que está do lado de fora, no mundo, começa a ser mais atrativo. Então eu começo a cair no mesmo sentido que Davi caiu. O caso dele foi Betseba, eu não sei qual que é o seu. Qual que é o meu? Só que a hora que cai, tudo bem, nós estamos tentando e buscando uma vida equilibrada, mas a hora que você cair, em nome de Jesus, quanto mais rápido você reconhecer a queda, mais rápido você levanta, mais rápido Deus te põe de pé, e mais rápido Ele volta a te usar. E a igreja está aqui para isso. A igreja não existe para que você seja um lugar confortável. Ai, que gostoso, agora tem ar-condicionado nessa igreja. Ai, Jesus, aleluia, olha que bênção, que vento do céu que vem aqui. Não, querido, aqui tem que descer fogo do céu para encher teu coração e você incendiar todo lugar que você passar. Essa palavra tem que ser uma instrução para a tua vida. Tem que mudar teu coração, tem que mudar a tua estratégia. Falar assim, não, eu preciso sair daqui de uma maneira equilibrada. Eu não posso mais agir como eu estou agindo. Você já viu uma casa subsistir se o pai ou a mãe são desequilibrados? Se o filho é desequilibrado? Se o seu namorado é desequilibrado? Larga dele. Larga dele, cumpra o mandamento. Ame o próximo. É bíblico. É só ler Bíblia, irmão. Está lá, ó. Ame o próximo. Ai, pastor, mas se eu largar eu vou morrer. Não morre nada, não morre nada. Não morre não. Fica tranquilo que não morre. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, que você entenda a instrução que Deus tem dado no nosso coração. Os mandamentos não vão mudar. Só que seguir mandamento não muda a nossa realidade. Porque os mandamentos estão ali. Nós vamos seguir o mandamento. O mandamento preserva a nossa própria vida. Por exemplo, tem um mandamento que diz assim: não matarás. Não tem? Então, se eu não mato, eu vivo mais tempo, não vivo? Porque se eu mato, posso ser morto por aquele ou por um amigo de quem eu matei. Eu posso ir preso. Então, se eu não mato, eu preservo a minha vida. Então, não matarás, logo eu não mato. Então o mandamento preserva a minha vida, mas é a instrução que me dá direção e prosperidade espiritual, material e de todas as outras coisas, em nome de Jesus. Eu quero que você saia daqui nessa noite com uma instrução de equilíbrio para a tua vida em todas as áreas, em nome de Jesus. Fé, inteligência emocional e intimidade. Fé, inteligência emocional e intimidade. Fé, inteligência emocional e intimidade, as três coisas juntas, é uma instrução para a tua vida em nome de Jesus. Toma isso para o teu coração, guarda no teu coração, amarra no teu pescoço, como o texto de Provérbios diz, e isso não vai te deixar cair. Fé, inteligência emocional e intimidade. Você vai chegar na sua casa, alguém vai dizer para você, mas espera aí, nós perdemos o emprego, a situação está difícil, as contas estão chegando, eu não sei mais o que fazer, está complicado, a situação do país está difícil. Olha para o teu filho, para teu marido, para tua esposa, e repita as palavras de Abraão para o teu filho Isaque: Deus proverá. Deus proverá. É fé. Ah, então Deus proverá, bora para o BH Shopping. Deus proverá. Não! Aí entra a inteligência emocional. Deus proverá, mas eu vou poupar. Está entendendo isso? São mistérios e segredos de Deus, simples de vivermos essa vida. Baixe sua cabeça.
Nós vamos orar e eu vou te dizer uma coisa bem simples. A primeira coisa que você precisa fazer para que você tenha uma vida equilibrada. Sem isso não tem como. Você pode ouvir 10 mil pregações, você pode vir 20 cultos fé, você pode fazer o que você quiser da tua vida. Se você não entregar a tua vida para Jesus Cristo, você nunca vai ter uma vida equilibrada. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém consegue ter uma vida equilibrada se não for através de Jesus Cristo. Tudo é dele, é por Ele e para Ele, só Ele nos dá uma vida equilibrada. Você acha que a minha vida é um cuticute que você está vendo aqui na frente? É nada. Eu caio, eu derrapo, eu me desmantelo no chão, e eu fico de joelho, levanto e falo: Jesus, me ajuda, me equilibra de novo, me põe de pé de novo. Eu preciso entregar minha vida ao Senhor Jesus todos os dias, falo: Pai, me ajuda, me põe de pé, porque não é fácil, querido, não é fácil para você, não é fácil para mim, não é fácil para o pastor Flavinho, não é fácil para o pastor Léo, não é fácil para o pastor André, não é fácil para ninguém. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Você não sabe o fardo e a renúncia que cada um faz para estar no lugar que está, querido. Nesse fim de semana foi aniversário do meu pai e dia dos pais. E o pastor André falou assim: você pode estar lá na Lagoinha para pregar nesse fim de semana? Eu falei: posso. E eu estou aqui com a maior alegria do meu coração. Queria estar com a minha filha? Queria, foi dia dos pais domingo. Queria estar com o meu pai no sábado, foi aniversário dele? Queria estar com o meu pai domingo, porque é dia dos pais? Queria. Mas eu amo estar aqui e ver você e saber que Jesus Cristo pode hoje mudar e equilibrar a tua vida. Se Jesus fizer isso com uma pessoa, já valeu a pena. Uma já valeu a pena. Quero que você abaixe sua cabeça. E se você nessa noite entendeu essa palavra, não porque eu falei, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, e você fala assim: pastor, eu preciso ter uma vida equilibrada. Minha vida está bagunçada, não é só a sociedade não, a minha vida está toda destruída, está toda bagunçada a minha vida. Eu vou chegar em casa agora, não sei nem como é que eu vou encontrar minha casa. Minha vida está toda bagunçada, pastor. Mas eu quero nessa noite que o Senhor Jesus venha equilibrar minha casa. Só que para isso você tem que entregar a tua vida para Ele. Eu quero que você quer nessa noite entregar a tua vida para Jesus, para que Ele equilibre a tua vida. Levante a sua mão bem alto, eu quero te ver. Amém, glória a Deus. Deixa só um pouquinho levantada aí, fica com a sua mão levantada bem alta. Pode, se tiver mais gente, amém, glória a Deus. Aqui embaixo também tem gente, na primeira galeria tem, lá em cima também, se tiver, levanta sua mão bem alto, pode levantar sua mão. Não tenha vergonha não, não é para mim, não é para mim, não é para a igreja, é para o Senhor Jesus, é Ele que equilibra a tua vida nessa noite. Você pode aplaudir esses irmãos, igreja? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Levante as suas mãos bem alto, entrega a tua vida para Jesus, é o único que pode equilibrar a tua vida por completo nessa noite. Eu vou te pedir mais uma coisa, quero que todos fiquem em pé agora. Mas continue orando, igreja. Você que levantou a sua mão, vem aqui na frente, vem aqui, desce aqui rapidinho. Vem aqui, pega as suas coisas e desce aqui. Se você veio com alguém, se alguém está te acompanhando, pode vir junto. Traz aqui para baixo, vem rapidinho, corre aqui, corre. A gente quer orar por você, a gente quer abençoar a tua vida. O Senhor Jesus Cristo vai equilibrar a tua vida hoje em nome de Jesus, porque Ele é Deus. E Ele faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Eu não estou na sua casa, eu não sei como está o seu lar, o seu casamento, a sua família, mas o Senhor Jesus sabe, e Ele já foi lá agora para equilibrar a tua casa. Quando você chegar lá, o problema que você tinha já vai ter resolvido em nome de Jesus, porque você tomou a decisão de entregar a tua vida a Ele, o teu equilíbrio a Ele, e Ele vai consertar hoje em nome de Jesus. Se você quer entregar a tua vida para Jesus, pode vir aqui à frente, pode vir. Os pastores estão aqui, nós vamos orar por você, pode vir aqui à frente. Se você está aqui essa noite também, talvez já entregou sua vida para Jesus, e se desviou, se esfriou, e por algum motivo que seja, não me interessa o motivo, eu não estou preocupado com o motivo, a minha função aqui é trazer para você a solução, chamada Jesus Cristo. Se você já aceitou a Cristo, já entregou a tua vida para Ele, mas por qualquer motivo que seja, um dia se desviou, vem aqui agora também, nós vamos orar por você. Mas vem sem demora. Jesus está muito mais preocupado com a tua atitude do que com aquilo que você fala.
Talvez você está agora no teu lugar falando assim: ah, é verdade, poxa vida, eu já aceitei a Jesus, mas eu me desviei, eu saí do caminho, eu andei errado, eu andei torto, eu não sei agora o que eu faço. O que você faz? Você sai agora de onde você está e vem aqui, corre aqui na frente agora, em nome de Jesus, e mostra para o Senhor nesta noite, com as suas atitudes, que você quer que Ele equilibre a tua vida. Sai do seu lugar agora e vem, sai e vem, sai e vem aqui. Se tiver mais gente, pode vir, não precisa ter vergonha não precisa ter medo não, glória a Deus. Olha quantas vidas aqui à frente. Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor, igreja? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu, Jesus. Oh, Jesus. Meus momentos